Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou apresentar para vocês aqui o sistema que eu terminei de desenvolver, que é um sistema voltado para a clínica, tá? Ele vai atender todo e qualquer tipo de clínica, né? Seja aí uma clínica de estética, clínica médica, clínica odontológica, e você acompanhando o passo a passo das aulas vai conseguir então adaptar de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a necessidade do seu cliente. Se você não tiver tempo para acompanhar o treinamento e montar isso do zero, você vai receber também todo o código-fonte, tá? Todos os arquivos aqui já com banco de dados e todo o projeto já concluído. Se você quiser testar comigo e assistindo esse vídeo e já fazer o teste no sistema, ele vai estar hospedado aqui, ó, em clinica.hugocursos.com.br, e aqui já vai estar preenchido o e-mail, que eu já vou colocar depois, né, e a senha para vocês, tá? Vai ser esse aqui, ó, contato@hugocursos.com.br e a senha 123. Então, fazendo aqui a autenticação com o administrador, que é o que vai ficar disponível aqui para teste, porque tem acesso a todos os recursos, você vai então conseguir, tá, mexer aqui e gerenciar todo o sistema. Lembrando que essas informações que já tem aqui do dashboard, de gráfico, se você acompanhar junto o treinamento, você consegue depois adequar, colocar mais opções, né, e fazer de acordo com o que você precisa aí. Vamos lá. Aqui então, primeiramente, você tem a possibilidade de mexer nas configurações do sistema, tá? Só que eu vou deixar isso aqui bloqueado porque os alunos ficam trocando a logo, ficam desconfigurando isso aqui e outros alunos ficam com dificuldade de testar, né? Porque até mesmo porque às vezes não acompanha essa aula, não assiste o vídeo. Então eu vou deixar isso aqui desconfigurado. Mas vou explicar para vocês todas essas configurações. Basicamente aqui vem o nome do projeto, né? Vem aqui as logos que são exibidas na tela de login, o ícone dele que fica aqui em cima, conforme vocês podem ver no browser, e a logo do relatório. Daqui a pouco eu começo a gerar os relatórios também para vocês poderem ver. Comissão, porque se você estiver trabalhando na clínica com os dentistas ou com os médicos comissionados, você vai conseguir definir quanto de comissão eles vão receber. Mas pode ser que um médico tenha uma comissão diferente do outro. Então isso também vai estar na opção no cadastro dos funcionários. Essa aqui é a comissão padrão, tá? Mas se ele tiver lançado uma comissão específica para ele, ele puxa dela. Horas confirmação. Isso aqui é para você poder, ao efetuar o agendamento de uma consulta, definir quantas horas antes o paciente vai receber aquela confirmação no WhatsApp dele, tá? Podendo fazer isso aqui, ó. Então ele vai mandar uma mensagem semelhante a essa: confirmação de agendamento, 1 para confirmar e 2 para cancelar. Ele apertou 1, pronto. Essa mensagem, né, essa consulta já fica confirmada e ele já muda automaticamente o status aqui do agendamento, sem ter que um funcionário ir lá e fazer manualmente essa confirmação. Se ele pressiona 2, automaticamente ela é cancelada e aquele horário fica vago. Então também facilitando muito. É você quem vai definir quantas horas antes você quer esse disparo da confirmação. Aqui são informações do token e da instância, tá? Porque quando você for trabalhar com os disparos via WhatsApp, você precisa fazer uma configuração de API, que é bem simplesinha, é só passar aqui o token e a instância dele, que também é explicado passo a passo aí nos vídeos, e qualquer dúvida que vocês tenham também pode entrar em contato diretamente comigo. Eu sou quem ministra aí os treinamentos e também sou responsável pelo suporte. Aqui nos relatórios, se você quer que apareça marca d'água ou não. Então, na verdade, é um sistema que nem tem muitas configurações aqui, tá? Não tive necessidade de colocar muitos campos de configurações, não. Mas se precisar de mudar, é ali que vocês vão mudar. Aqui a edição de perfil do usuário que estiver logado, né? E aqui a opção de logout, beleza. Aqui ele vai mostrar quais são as últimas contas a receber que tem vencida, tá? Ele mostra o total aqui e puxa, se eu não me engano, as 12 ou 15 últimas, não me lembro quantas eu coloquei lá. E aqui as contas a receber também, que são mais informações aí relacionadas ao financeiro. O painel é todo responsivo, ok? Aqui nós temos então a parte de cadastros. Vamos começar aqui com o cadastro dos usuários. Então aqui você vai ter a gestão dos usuários do sistema, né? Quando você cadastra também um funcionário e esse funcionário ele já vem aqui para a parte de usuários e você pode definir. Vamos supor que esse Silvano, que eu defini que é um ortopedista, todas as telas de cadastro vão contar com uma modal semelhante a essa aqui. Você vai poder selecionar múltiplos registros para poder fazer exclusão, tá? Você vai ter possibilidade também de edição, de exclusão de registro parte por parte aqui, visualização de dados, ativar e desativar, né? E algumas outras especificações aqui também que vão ser definidas de acordo com aquela página. Então, quando você fizer um cadastro, então vamos por lá, eu fiz um cadastro aqui de um usuário que é esse Silvano. Uma coisa que é muito interessante dentro desse sistema é que o administrador, ele pode dar permissões para esses usuários. Então, quando ele clica aqui, ele tem todos esses grupos que são previamente também cadastrados aí no sistema, tá? Já vai vir cadastrado para vocês, então eu vou pedir para que vocês se
limparem as tabelas do banco de dados, não apaguem as tabelas aqui, ó, de acesso e de grupos, porque é justamente o cadastro disso. Então, por exemplo, quando eu entro aqui para poder definir permissão do usuário, eu tenho os que não existem grupo, igual a home não tem, as configurações que eu entrei não tem, tá vendo? Horários e dias aqui também não tem nenhum grupo, mas, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas e lá dentro de pessoas eu tenho cadastro de usuário, de paciente, de funcionário. Então, é só para me poder definir o que esse usuário aqui, no caso o Silvano, que eu estou dando esse exemplo, pode ou não acessar dentro do sistema. Eu quero que ele veja, ele faça a gestão de pacientes? Sim. Eu quero que ele tenha, que ele possa cadastrar, por exemplo, procedimentos, né, que ele possa cadastrar grupos de anamnese, que ele possa acessar comissões. Então, basta marcar, tá? Então, aqui você vai definir o que cada um daqueles usuários vai acessar ou não. Se eu entrar aqui com o Silvano, ó, na hora que ele fizer o login, vamos fazer aqui, tudo aquilo que eu deixei marcado ali para ele, ele vai ter possibilidade de acessar. Vou acessar aqui, ó. Vocês vão ver. Ixi, ali ficou errada a senha, né? Acabei colocando aqui a senha completa e a senha 123. Sempre o usuário é cadastrado com essa senha e na hora que ele entrar no painel, ele consegue mudar ela aqui, ó. Então ele entra aqui e faz a edição do perfil. Então percebam que ele vê menos opções, tá vendo? Ele vê só isso de cadastro, ele vê só isso do financeiro, né? Porque foi o que estava definido lá. Ele nem vê a home. Como ele não vê a home, ele já caiu nesse cadastro aqui, que é a primeira página que ele encontrou. Então tem essa diferença e você consegue determinar ali o que cada usuário pode ou não acessar dentro do sistema, o que é muito interessante. Você pode cadastrar uma recepcionista e definir que ela somente vai visualizar os pacientes, visualizar os agendamentos, tá? E aquilo que for ali relacionado a ela. Agora, além do cadastro dos usuários, tem o cadastro do funcionário também. E aqui onde você vai poder cadastrar então os funcionários, definir qual é, por exemplo, o CRM, caso ele seja um médico, né? Qual é o nível dele, se ele é um gerente, um ortopedista. Aonde que está essas informações de nível? Está aqui, ó, dentro de cargos, que também é previamente cadastrada, tá? Então fez aquele cadastro. Outra coisa que tem de interessante aqui no funcionário é que esses funcionários, eles têm também uma opção, todos os dados que estão aqui de CPF, tá, de telefone, tudo é fictício, é somente para preenchimento mesmo do sistema. Tudo para teste. Valores dos procedimentos depois, tudo isso é fictício, que é só para cadastro. Uma informação que tem importante aqui é essa aqui, ó, que é o intervalo. Quando você coloca 30, significa que na hora de você efetuar um agendamento para aquele profissional, né, eu vou selecionar ele aqui, que é o Silvano. Quando eu clicar aqui em agendamento e selecionar, por exemplo, uma data como a de amanhã, ele vai colocar o quadro de horários dele, ó, de meia em meia hora, de 30 em 30 minutos. Isso aqui é bom você colocar de acordo com o menor tempo. Então, se ele tem ali um procedimento que ele executa, né, uma consulta ou algo do tipo, que demora 20 minutos e é o menor, você pode colocar aqui como 20. E aí o intervalo dele vai ser gerado de 20 em 20. Porque se ele selecionar um serviço de 1 hora, ele ocupa 3 vagas ali, vamos dizer assim, naquele horário dele. Se ele selecionar um procedimento de 20 minutos, vai ser somente um horário, tá? Esse, por exemplo, eu deixei de 30, mas teve uma outra aqui, que eu acho que é a Patrícia, que eu deixei de 15. Então, isso significa que quando... a nota até tá 5, ó. Tinha colocado menor ainda, porque eu estava testando o agendamento, então eu precisei de diminuir um pouquinho. Então, isso aqui vai ser definido dessa forma, para ele gerar o quadro de horários dessa quantidade de minutos em minutos, ok? E aqui, né, todos que tiverem atendimento, você deixa como sim, porque aí na hora de fazer um agendamento, ele vai aparecer esse funcionário lá. Por que isso? Porque às vezes o funcionário é uma recepcionista, e essa recepcionista não faz atendimento de consulta, então ela não tem que aparecer na hora de fazer um agendamento, tá? Então é para isso ali. Aí aqui você tem opções para poder visualizar dados, você vai ter opção de exclusão, você vai ter também a opção aqui para poder definir o que cada profissional vai executar de procedimento. Então aqui dentro você tem o cadastro dos procedimentos e você fez lá, por exemplo, né? Eu coloquei aqui todos os procedimentos, exames, pode filtrar também, pode tirar um relatório, ó, e aí ele vai gerar um PDF com aquelas informações. Então vamos supor que você cadastrou, né? Aqui a estrutura dele, compaginação, então tá bem completo. A opção de marca d'água, se você quiser ali, que está nas configurações, ela aparece ou não. Aqui, se você quiser, por exemplo, cadastrar um procedimento, quando você cadastrar o procedimento, você vai definir qual é o valor dele, qual é o tempo, tá, para ele ocupar justamente a grade de horários naquele tempo que você colocou, se ele aceita convênio e se é exame ou não. Então, por exemplo, uma consulta ortopédica, como que eu configurei? Que o valor dela é R$160, o tempo para consulta é 50 minutos, não aceita convênio e também não é um exame. E aí o que que acontece? Na hora que ele for definir aqui o funcionário, você pode colocar, vamos ver se esse aqui, que é o Silvano que eu dei o exemplo, ele faz essa consulta. Ó. Não, ele faz dermatológica, né? Vamos colocar também para ele fazer essa consulta com ortopédica, né? Então aqui eu posso definir
aquele procedimento para ele. E aqui, quando eu for fazer um agendamento para esse funcionário, vamos colocar aqui, ó, ele tem essa possibilidade. Eu selecionei aqui o Silvano, ele já me mostra quais são os procedimentos dele. Eu selecionei a Patrícia, ele já me mostra quais são os procedimentos dela, tá? Então é basicamente para isso. Se eu selecionar a consulta ortopédica, que é 50 minutos, vou jogar aqui a data dele para o dia 31. Quando eu marcar 9 horas, ele vai ocupar 50 minutos na grade de horários daquele funcionário. Então, quando eu tentar fazer um novo agendamento para ele, ó, percebam que das 9 até as 9h30 está indisponível, né? Como é 50 minutos, ele só termina 9h50, ou seja, 10 horas está liberado para mim poder agendar outro, tá? Então, já tem tudo isso automatizado aqui dentro do nosso projeto. Então, quanto aos funcionários, basicamente é isso. Aqui tem também o quadro de horários dele, que é a jornada de trabalho. Você vai poder definir se ele trabalha, por exemplo, esse aqui está de segunda a quinta, mas eu poderia colocar aqui também na sexta-feira, ele vai trabalhar, ele vai começar a trabalhar nas 8 horas na sexta-feira e vai parar às 15 horas da tarde, né? Se ele tiver algum intervalo nesse meio tempo, você coloca aqui, ó, porque aí na hora de montar o quadro de horários dele na sexta-feira, aquilo não vai ser apresentado. Vamos lá ver isso? Eu venho aqui em agendamento e na hora que eu for fazer um agendamento para o Silvano, ó, quando eu clicar aqui em agendamento, eu vou selecionar a sexta-feira. Pronto. Olha o que acontece. Começa às 8 horas, meio-dia ele não tem mais horário, ele retoma às 13 e termina às 15, né, que é o último horário dele. Por quê? Porque aqui foi definido dessa forma. Então é assim que você vai fazer a grade de horário aí dos funcionários. Quando ele entrar, ele também poderá definir isso, tá? Aqui em dias e horários. Então, se você não lançar na hora que o Silvano, por exemplo, fizer o login ali, ele consegue definir isso, né? E aqui, então, ele vai ter até às 15 horas a possibilidade de estar executando os atendimentos. Cadastro de paciente também eu coloquei bastante coisa, né? Lembrando que os campos, às vezes você fala assim, você bate o olho aqui e fala, não, mas tem um campo aqui que eu utilizo muito na clínica e o que eu gostaria. Por isso é importante você acompanhar as aulas, porque aí você vai adicionar quantos outros campos você quiser. Eu coloquei aquilo que é mais padrão, que é mais genérico mesmo, tá? Então aqui tem os dados de cadastro dos pacientes, né? Eu cadastrei 2 aqui de exemplo, e aqui ó, você pode fazer todo aquele CRUD que eu já falei, edição, exclusão, verificar dados, só que a amostragem de dados dele é muito mais completa. Por exemplo, quando eu mostro os dados do paciente, ele mostra todas as informações, ele me dá uma opção de impressão de ficha dele, tá? Que é um PDF, ó. Então tá aqui as informações e dentro dessa ficha ele mostra dados do paciente e a anamnese dele. A anamnese dele pode ser visualizada aqui também, ó. Então quando você cadastrar o paciente, tem como você colocar, acabei clicando ali, deixa eu fechar isso aqui. Quando você cadastrar o paciente, tem que voltar lá. Pessoas, pacientes. Aqui, ó. Tem como você definir a anamnese dele. O médico também consegue, tá? Aqui na opção de editar a anamnese. Mas antes de chegar lá, deixa eu verificar esse aqui, ó, que esse aqui também tem um histórico que é interessante. Antes de chegar lá, quando você for visualizar os dados dele, ele mostra, ó, hábitos diários, tudo isso vai ser cadastrado, né? Condições do paciente, porque como eu falei, se for uma clínica odontológica, ele vai precisar de saber ali nos hábitos diários, por exemplo, quantas vezes ele escova o dente ao dia. Então são outras perguntas diferentes dessa aqui, são outras necessidades. Então isso aqui não é nada padrão, tudo é cadastrado, ok? E na hora que ele for editar essa anamnese, ó, ele clicou aqui, ó, ele pode definir. Então tem problemas com sono? Se tem, ele vai marcar, né? E aqui então ele vai descrever qual que é o problema. Então, por exemplo, 4 horas por dia. E aí nós vamos saber que aquele paciente, ele dorme 4 horas por dia. Agora, essas opções que estão aparecendo aqui, que podem ser editadas e configuradas, onde elas estão? Nos cadastros. Então você tem o cadastro de grupo de anamnese, né? E aqui você pode criar um novo grupo, como eu fiz, ó, histórico, doenças cardiovasculares, condições do paciente, e você pode cadastrar opções que são os itens da anamnese para esse grupo. Então, quando você cadastra as opções, você clica aqui em item, você pode selecionar um grupo, né, e definir qual é aquela nova opção. Então, vamos supor aqui que em condições do paciente, eu queira colocar uma outra coisa. Na hora que eu inserir essa outra coisa aqui, assim que eu for preencher uma anamnese dele, ela já vai apresentar lá, ó, ele já vai aparecer aquela opção ali, ó. Então já está aqui, ó, em condições do paciente, está aqui, ó. E aí eu vou poder definir qual condição é essa, tá? Então isso aí é uma coisa que vai agregar muito ao sistema, porque é muito interessante para a gestão do paciente essa anamnese. Aqui tem também a opção de lançar o histórico, que é feito geralmente pelo médico. Então o médico atendeu aquele paciente, ele vai verificar qual foi a última coisa aqui que o outro médico, ou que ele mesmo lançou, né? Aí vai falar, não, foi feito um exame, tá, vamos ver qual foi o resultado desse exame, e por aí vai. Então é um histórico clínico, onde ele vai lançar todas essas informações aí relacionadas ao paciente, ok? Depois eu vou na parte de consulta e nós podemos lançar. Eu deixei essa possibilidade aqui, ó, de lançar por aqui também, mas é geralmente feito isso, né, na hora da consulta.
Aqui tem opção para poder anexar arquivos ao paciente, então se você tiver essa necessidade de anexar algum arquivo, é aqui, né? Isso também pode ser feito ao funcionário, às vezes você tem um contrato com ele ou algo do tipo, então eu não falei ali, mas tem também para o funcionário. Aqui tem a opção de imprimir a ficha do paciente personalizada, por exemplo. Eu quero ver o histórico, porque eu não tinha, se eu não me engano foi esse aqui que tinha o histórico. Vamos ver se é ele mesmo. Então aqui, ó, quero ver o histórico todo e quero mostrar a anamnese em uma coluna só. Então ele vai mostrar a ficha dessa forma, mostrando todo o histórico dele, né, mostrando a anamnese aqui embaixo, bem mais organizado, porque se for muita anamnese, você pode deixar em 2 colunas, para ocupar menos espaço na folha. Agora, eu nem quero mostrar o histórico, eu quero mostrar só os últimos 5, então você tem essa possibilidade também. Foi uma forma que eu fiz para você conseguir ajustar ali, né, e personalizar essa ficha do paciente, tá? E com base nisso, você consegue também fazer muita outra coisa aí. Aqui nós temos a opção para poder filtrar as últimas consultas que ele fez, ó. Esse aqui não tem nenhuma. Ih, então isso aqui não funcionou, talvez eu não tenha carregado esse arquivo para cá, já vou verificar isso aqui. Vamos lá, era isso mesmo, é porque eu não tinha feito aqui o upload dele não, né? Então aqui ele já está mostrando as últimas consultas e o status dela, tá? Geralmente vai estar tudo finalizado, né? Porque ele não vai deixando consulta para trás agendado, confirmado, que ele não aparece não, pode ter até uma ou outra, mas ele vai mostrando aqui aquelas consultas que estão finalizadas, se foi pagamento aqui particular, se foi convênio, se foi particular, qual foi o valor, então tudo isso vai estar sendo recebido aqui. Além das últimas consultas, aquilo que eu falei, né? Da edição da anamnese do paciente, então ele consegue aqui trabalhar essa edição. E aqui, para poder entrar em contato com ele direto pelo WhatsApp, ele abre já o WhatsApp Web. Então as informações aqui relacionadas ao paciente é isso. Aqui são cadastros, tá? Que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que são de procedimentos, que eu já falei, né? De convênios que existem aí, então você pode cadastrar esses convênios, cargos que estão atribuídos aos funcionários, formas de pagamento que são recebidos aí pela clínica, grupos e acesso, que são aquela condição que eu mostrei para você poder bloquear acesso do usuário, frequências, que é para conta, então vamos supor que você tem aqui, ó, no financeiro uma conta que é uma despesa que você paga todo mês, que é um aluguel. Então aqui eu vou colocar, ó, aluguel. E esse aluguel eu não quero ficar cadastrando ele todo mês. Então vamos supor que o aluguel aqui que ele paga é R$ 1.800, né? E a frequência dele é mensal. Então todo mês, assim que você debaixa no pagamento, ele já cria para o próximo. E assim vai. Aí você pode definir, ó, a data que eu pago o aluguel é qual? É todo dia, por exemplo, 30. Né? Então todo dia 30 ele gera uma nova conta ali e eu não preciso ficar gerando. Então quando eu clicar aqui tá feito, ó, aluguel. Nesse caso ele já deu ela como paga, porque aqui, ó, ficou a data do pagamento e não do vencimento, né? Se eu tivesse deixado somente do vencimento, vamos fazer uma outra aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, ó. Aluguel. Aí ela entra como uma conta não paga. Vou colocar aqui, ó, 1.700 para dar uma diferença do outro. Pronto. Aí ela tá como pendente. Na hora que ele debaixa nela, automaticamente aqui tem opção que eu posso lançar juros e tudo mais, então ficou bem completo a estrutura financeira. Se eu venho aqui para o mês que vem, que é junho, ó, já está aqui a próxima, tá vendo? Então ele já lança automaticamente ela, né? E aqui na gestão de contas você pode parcelar também, então se você tiver uma conta e quiser efetuar uma parcela, você define aqui quantas parcelas vão ser, ele já faz todo o cálculo, separa tudo, então o financeiro bem completo. Inclusive se você quiser também fazer uma baixa parcial, vamos pegar aqui, ó, essa comissão. Vamos fazer uma baixa parcial dela. Não paguei 90, eu paguei 45. Aí fica aquele resíduo que é aquele restante ali, tá? Então aqui vamos supor que foi pago no dinheiro. Ó, fica aquele resíduo que é os outros 45. Aí aqui você consegue visualizar. Então o financeiro tá bem completo, ok? Voltando aqui em cadastro, as outras opções, além dessas, são só os grupos de anamnese, que eu também já expliquei. Então, no financeiro, da mesma forma que eu mostrei as despesas, nós temos também os recebimentos, tá? Temos também a opção de comissão, porque se o funcionário, inclusive eu acabei não falando, mas quando você cadastra o funcionário, você pode definir caso ele tenha uma comissão diferente daquela que é estabelecida aqui pelas configurações do sistema, que eu coloquei 30. Então, se ele tiver, na hora que ele concluir um serviço, uma consulta ou que seja, aqui automaticamente já é lançada a comissão dele. Tá? Se tiver logado com o funcionário, ele só vai ver a comissão dele, mas aqui se tiver logado com um recepcionista, um administrador ou outro qualquer, ele pode passar aqui, ó, por qualquer um deles e conseguir visualizar aquela comissão. Inclusive ver se ele pode ver essa comissão no mês, dar baixa nessas comissões todas de uma só vez, né? Aqui também tem a possibilidade do próprio funcionário verificar as comissões dele e aqui, ó, gerar um relatório, vamos colocar aqui o mês, um relatório com aquelas comissões e com aquele detalhamento, tá? Vamos supor que ele quer saber aqui, ou quer mandar lá para quem paga, tudo que está pendente dentro do mês, tudo que ele não recebeu. Então gera um relatório, aí já vem o valor definido e ele pode confirmar aqui, fica servindo até como um recibo mesmo. Então tem toda a gestão de comissão, mas não é toda clínica que precisa desse recurso, mas se você tiver necessidade desse recurso, já tem aí dentro do sistema. Recebimento de convênio, tá? Então
Chegou lá o dia de pagamento do convênio, não sei se é mensal, semanal ou como que a sua clínica vai trabalhar com isso aí. Você vai definir aqui, ó. Então vamos supor, pagou todo o mês, né, vou colocar aqui, ó, até o dia 31, todo o mês de maio. Convênio que pagou foi qual? Unimed. Né? A forma de pagamento foi, por isso que tem que ter cadastrado. E aí você vai cadastrar as formas de pagamento. Tá? E vamos supor que o convênio sempre paga aqui, ó, via Pix ou transferência bancária, ou não sei qual é a outra forma aí. E ele pagou 2.500. Isso significa que nesse período, quando você lançar, além de entrar esse valor aqui, ó, nos recebimentos, vamos lá, ele também vai dar como pago todas as consultas que foram lançadas como Unimed naquele, ou daquele, de acordo com aquele convênio que você selecionou naquele período, tá? Então entra no seu financeiro isso, e aqui, ó, aonde tem as consultas que foram feitas ali, os agendamentos e tudo mais, né, os procedimentos, vamos chamar assim, porque eu estou falando consulta, mas pode ser uma clínica que faz cirurgia, pode ser uma clínica que faz uma clínica odontológica, assim vai. Então tudo que veio do convênio vai ficar como pago dentro daquele período que foi definido ali. Então, no financeiro é basicamente isso. Aí tem aqui o demonstrativo de lucro, né, que você pode gerar um demonstrativo de lucro com base aqui em um determinado período, e pode também gerar relatórios financeiros, tá? Então ele já gerou aqui o demonstrativo de lucro e vai te dar aí as informações. Relatório financeiro é onde você vai ter todo tipo de relatório possível aqui. Então, eu quero saber quanto de comissão eu paguei em todo mês, tá? Então aqui, ó, é saída, comissão é saída, né? Você seleciona aqui a opção de comissões em tipo, se é pago, é tudo aqui como pago, ó. Então pronto, tudo que foi pago de comissão, né, dentro desse mês. Então não é nem data de lançamento, é data de pagamento. Quando você gerar, ele vai mostrar todas as comissões que você deu baixa dentro daquele mês. Eu dei um exemplo como comissão, mas como eu disse, poderia ser todas as despesas do mês que estão pendentes, ó, que aqui é data de vencimento. Pronto, quando eu gerar, ele vai me mostrar todas as despesas que eu ainda não paguei e que eu tenho a pagar, tá? Ou entrada também, eu quero saber tudo que eu ganhei que veio de exame em consulta dentro desse mês. Então tudo que foi pago, ó. Vamos clicar aqui para poder gerar e ele vai mostrar tudo que foi recebido, né, de exame e consulta. E assim por diante. Lembrando que aqui, ó, pode ser tudo, né, pode ser todos os tipos de lançamento, todas as entradas. Então você tem uma gama bem, vamos dizer, maleável aqui para poder trabalhar com esses relatórios, tá? Então essa é a estrutura financeira. Aí ainda entra alguns outros relatórios de agendamento aqui também, que é interessante, que você consegue visualizar tudo que veio de consulta. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, que tudo que veio no mês, né, de consultas que já foram finalizadas, então já entende que elas foram pagas. Aí aqui você vai ter a opção de pago sim ou não, então você poderia buscar todas ou somente as que estão pagas ou não. As que vieram, por exemplo, do convênio da Unimed, né, e de que vieram a partir de um único procedimento, ou de todos os procedimentos. Na hora que você mandar executar, ele já te mostra. Não veio nenhum ali desse convênio. Vamos ver aqui se tem outro, ó. É porque eu estou colocando aqui como finalizado, então vou colocar todas. Porque a maioria eu não dei como finalizado. Aí, ó, aí ele já vai começar a mostrar, tá? Então aqui ele encontrou 3 agendadas, tá vendo? E aí, né, de acordo com o que você começa a lançar, você consegue fazer esses filtros e verificar tudo isso. Isso é muito bom porque você consegue ver, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, pago não. Aí você quer ver tudo do convênio Bradesco que você não recebeu ainda dentro do mês. Então, quando você clicar aqui, ó, em todos os procedimentos que tiver, ele vai te mostrar, né? Não tem nenhum ali. Deixa eu ver se teve algum outro convênio que eu possa ter lançado. Acho que não, porque eu acabei apagando as consultas, então eu não tenho muitas informações ali, né? Então aqui ele vai ter algumas informações, na maioria aqui, ó, particular, tá vendo? Eu quase não selecionei convênio, então por isso que ele não está buscando. Então no particular são todas essas aqui. Aí se eu quiser verificar tudo que eu recebi no particular, seleciono aqui, ó, particular, venho aqui em finalizado e aqueles que já estão pagos. Então ele me mostra todas as consultas que eu tenho finalizado, que não é nenhuma, né? Então vamos deixar aqui em todos, porque eu não finalizo as consultas ali, ele vai mostrar todas as que são pagas. Então o status dela agendado e esses aqui confirmado, mas não foi dado a finalização. É porque a finalização é feita pelo médico aqui, ó, e na maioria delas eu não lembrei de fazer, tá? Então quando ele atende, né, aqui ele tem que marcar essa opção aqui para poder finalizar a consulta, ó. Não, na verdade não é aqui, é em consultas. Aqui em consultas, ele marca essa opção aqui, ó. Aí ele dá como finalizado. Aí ela já vai para lá como finalizado, ela até some daqui, ó. Então eu não fiquei dando essa baixa porque são testes mesmos aqui, né, que nós vamos fazendo. Mas antes de chegar nele, deixa eu falar um pouquinho mais da parte do agendamento, tá? Que é essa tela aqui. Quando você entrar com um profissional, vou entrar aqui com o Silvano, que foi o que eu expliquei, ele já cai, ele não vê agendamento dos outros, ok? Então entende que ele é
um funcionário, um médico que vai prestar serviço ali, então quando ele clicar em novo agendamento é o dele, ó, ele não vê nada dos outros não. E aí ele só seleciona a data, isso se ele mesmo for agendar. Então a clínica menor, às vezes ele mesmo tem que fazer o agendamento, então tem essa possibilidade. Mas geralmente vai ter uma recepcionista que vai trabalhar isso. Então a recepcionista acessou, aí ela sim vai ver o de todos. Então ela vai ver dessa forma que nós estamos colocando aqui, ó. Aonde ela tem a possibilidade de definir aqui o funcionário, tá? Ele mostra esse aqui porque ele tem atendimento, então cai nele, mas ela vai poder definir, não, vai ser a Patrícia. Então eu quero agendar para a Patrícia amanhã às 9h10 o procedimento aqui de exame, né? E aí vai, eu dei toda essa possibilidade, tá? E aqui ele seleciona o paciente, o horário e perfeito. Se ele não tiver possibilidade, por exemplo, aqui, ó, não tem, porque 19h10 tem um. Então, 19h05 ele não pode deixar. Na hora que ela clicar, ele vai falar, ó, que esse serviço demora cerca de 20 minutos, então precisa escolher outro horário, porque 19h10 não está disponível para agendar. Então, é somente se tiver aquela disponibilidade que ele vai conseguir agendar. Agendou, automaticamente aquele paciente, tá, vai receber uma mensagem aqui de agendamento. Deixa eu ver se foi ele mesmo, que foi o paciente teste 2. Não chegou aqui, né? É 19h40. Deixa eu verificar aqui, ó, fazer um novo agendamento. Vou selecionar esse aqui, que é o paciente teste 1. E vou selecionar um outro horário. E vou mandar salvar. Ver se foi nesse WhatsApp mesmo. Não, não é nesse aqui. Tá chegando no outro número, deixa eu alterar ele aqui, ó. Vou vir aqui em pacientes, vou ter que alterar aqui o paciente 2. Isso, não, o 2 está com o telefone certo. Então vamos lá de novo, agendamento. Seleciono aqui novamente o médico e seleciono o novo agendamento. Vai ser o paciente teste 2, exame, vou colocar aqui ó, às 8 da manhã. Na hora que eu clicar em salvar, ele vai efetuar. E aqui já aparece a opção. Então, nós já temos aqui o agendamento, tá vendo? E aqui vem todas as informações ali, né, para poder definir isso, que é o paciente, o procedimento e tudo mais. Vou fazer um outro aqui, porque ele chegou uma mensagem abaixo, mas é porque eu tinha feito antes ali. Então, se eu fizer, né, vamos entender como que funciona, então, um pouco mais esse agendamento. Deixa eu ver quantas horas são agora. 20h11, tá? Aqui está definido que 24 horas antes da confirmação, ele vai mandar uma mensagem. Então, eu vou colocar um agendamento para amanhã às 20h15, que é o dia 31. Então, eu venho aqui em novo agendamento, seleciono aqui o paciente e às 20h15 eu faço um novo agendamento para ela. Então, beleza. Aí ela vai receber aquelas informações aqui de notificação, tá vendo? Ó, falando que teve um agendamento que foi feito às 20h15. Ok, só que do dia 31. Então, se é 24 horas antes, significa que daqui 3 minutos, porque agora são 20h12, daqui 3 minutos ele tem que mandar uma mensagem aqui pedindo para ela confirmar, que é essa que apareceu aqui, ó. Eu vou aguardar parar a aula, né? Ou melhor, não vou parar a aula não. Vou continuar explicando as coisas aqui e daqui a pouco eu retorno aqui, ok? Aí aqui nós temos opções, né? Além aqui da parte do agendamento, de confirmar. Se o paciente não confirmar, você mesmo pode fazer a confirmação aqui, ó, do agendamento. Eu tenho a possibilidade de efetuar a baixa do pagamento, porque ele chegou na clínica e está agendado para as 8 horas. Aí você vai verificar, né? Aquele cliente, ele é convênio? Então, se ele for convênio, você já lança aqui qual convênio que ele é. Ah, não, mas ele não é convênio, ele é particular. Aí você já lança aqui, então, né, a opção de pagamento para ele. E aí, quando você der baixa, pronto, fica dado baixa aquele determinado valor. Eu deixei aqui em aberto, porque ele puxa direto esse valor do procedimento. Mas pode ser que você tenha ali, né, ou queira lançar um valor diferente, dê um desconto, algo do tipo, tá? Então, deixei ele ali em aberto para poder ser lançado. E se tiver alguma modificação, vamos supor que, ó, esse foi 10h10, mas aí o paciente ligou e falando que ele não vai poder, né? Aí, se de acordo com os horários aqui tiver possibilidade, você consegue mudar o horário para ele, ó. E aqui, então, ele faz uma edição, tá, naquele agendamento, conforme você pode ver. Então, confirmação, baixa e edição. E aqui a exclusão, né? Porque às vezes ele não quer e ele vai receber essa mensagem aqui, igual eu falei, ele vai receber ela 8h15. Mas vamos supor que ele fez um agendamento para daqui 20 dias. Então ele só vai receber aquela confirmação 24 horas antes. Mas aí ele lembrou que ele tem uma viagem, né? E dias antes ele falou, não, eu tenho uma viagem, pode cancelar lá. Então quando você efetuar o cancelamento e por aqui ele consegue efetuar o cancelamento e a exclusão, automaticamente aquela mensagem que estava sendo agendada, que é essa aqui que vocês vão ver que vai chegar a 20h15,
ela já é excluída, tá? Então tudo isso é tratado dentro aqui, né, do projeto. Então ele exclui aquela mensagem de agendamento que tinha para ela, também já é excluída. Da mesma forma quando eu edito, tá? Quando eu edito, o horário que ele envia a mensagem muda. Então se eu editar esse aqui, ó, que é 20h15, eu colocar amanhã 21h15, é hoje 21h15 que ele vai me mandar a mensagem de confirmação. Então é assim que vai funcionar. Aqui basicamente você tem o quadro, né? Você vai clicando sobre o quadro e ele vai trazendo aqui os agendamentos que tem no dia. E se você colocou, por exemplo, aqui, ó, no dia... Vamos para o próximo mês, ó, dia 1º, e entrou aqui, ele automaticamente já começa a trazer os horários do dia 1º. Só que esse funcionário não trabalha no dia 1º, que é quinta-feira. Ó, não trabalha na sexta. Né? Eu acho que eu só devo ter lançado para a Patrícia terça e quarta. Foi isso mesmo. Então na terça ela trabalha e na quarta ela trabalha. Mas nos dias que ela não trabalhar, se ele tentar lançar, ele vai mostrar aqui, ó, que aquele funcionário não trabalha. Tá? Então tudo isso é validado aqui dentro do sistema. Já, então daqui a 1 minuto, ele vai mandar aquela mensagem de confirmação aqui, ó, que é desse agendamento, porque é 24 horas, como o sistema foi configurado, né, antes para que ele envie. Então, quanto ao agendamento, é basicamente isso. Né? E aqui é onde o médico vai conseguir visualizar a gestão de consultas. Então, vamos supor que quem está atendendo, ele entrou no sistema e ele tem lá as opções de consulta de hoje. Aqui também ele pode buscar outros dias, tá? Porque às vezes ele já quer visualizar as consultas dele de amanhã, então ele tem essa possibilidade. Então, ele entrou aqui, ó, ele está mostrando que às 16 horas ele tem essa consulta, tá vermelho porque já está em atraso, tá? Porque já passou disso, né? E às 18h30 ele também tem essa outra. Mas elas estão somente agendadas, não foi confirmada. Então isso aqui raramente vai acontecer, somente se for uma consulta, né, que, por exemplo, às vezes é 8 horas da manhã e a consulta que ele já está vendo aqui é para 18h30 da tarde. Então ela vai estar agendada mesmo. Ela só vai estar confirmada se aquele paciente já tiver confirmado antes, né, e aí ele muda o status dela, vamos aqui de novo voltar em agendamento, lembrando que essas consultas é desse médico que está logado, tá? Então eu vou vir aqui em agendamento e vou para ele, ó. Tem duas hoje. Essas que estão finalizadas não aparecem lá. Então eu vou confirmar esta de 16 horas. Marquei aqui, ó, tá confirmada. Perfeito. Então quando ele estiver aqui, ele já visualiza ela de uma outra forma, tá vendo? Como confirmado, né? E aqui ele vai atender o paciente. Deixa eu ver se já chegou. Olha que beleza, já chegou. Então, confirmação de agendamento. Né? Vamos voltar aqui para vocês poderem ver, ó, antes de eu confirmar. Então, aqui em agendamento, daqui a pouco eu volto ali. Eu tenho aqui, foi a Patrícia? Eu já não lembro mais. Não, foi, que é esse de 20h15. Então, se ele confirmar, na hora que ele confirmar aqui, ó, confirmou, ele vai mandar o retorno de confirmado. Olha que legal. Vamos atualizar aqui, ó. Vou voltar no dia 30 e voltar no 31. 20h15 e ele não confirmou, não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu verificar qual foi a de confirmação que eu fiz, né? É a de 20h15 mesmo. E a da Patrícia, só se não foi a dela. E eu não prestei atenção se foi de outro, né? Deixa eu ver. Não, foi a dela, porque esses aqui nem tem esses outros horários aí. Então, eu vou ter que olhar porque que ele não lançou essa confirmação aqui, ó. Porque a confirmação tem que ser, né, automática. Vamos atualizar aqui ele. Selecionar ela novamente. Ah, sim, é porque foi uma questão então de atualização aqui, ó. Agora que eu atualizei, ele já mostrou, né, como confirmado. Então ele já buscou o status dela ali no banco de dados. Vou fazer mais uma outra aqui, ó, para nós testarmos o cancelamento. Então vou vir aqui em novo agendamento, venho aqui no dia, tá no dia 31, tá, né? Tá aqui em cima. Aqui também eu posso mudar. Eu vou excluir ela, vamos excluir essa aqui, ó. Vou excluir ela. E aqui eu vou criar uma para o próximo horário, que é 20h20. Então amanhã, vamos supor que às 20h20, eu fiz uma nova. Pode ser aqui para o paciente 2, que é esse aqui, ó. Isso. E clico aqui para poder salvar. Então tem uma nova feita, ó, 20h20. Tá? Ele vai mandar aqui os dados dela e daqui a pouco vai chegar. E aí, em vez de colocar o 1, que é a confirmação, vou colocar o 2, para ele excluir ela aqui e liberar o horário. Aí vamos voltar lá na parte de consulta. Né? Eu tinha confirmado uma consulta, está aqui como confirmado, ó. Essa outra está agendada. Então ele vai atender aquele paciente. Se ele clicar sobre o paciente, ele consegue visualizar todos os dados dele, imprimir ficha, verificar na amnésia dele, né? E verificar qual foi o histórico. E aqui que ele vai lançando. Então ele atendeu ele, já viu o que foi a última coisa que foi tratada na última consulta. Ele vai colocar aqui, ó, o que foi tratado nessa consulta, porque na próxima consulta ele vai precisar de verificar isso. Então ele já está ciente de toda a grade aqui, né, do paciente. E aqui também ele tem a possibilidade de solicitar exames para ele, tá? Então aqui, ó, ele pode limpar os anteriores, porque quando ele clicar ele vai verificar os últimos exames que foram aqui solicitados, e aqui se ele limpar ele poderia, não, agora eu preciso que ele faça um exame de sangue, eu preciso que ele faça determinado outro exame e vai gerando a ficha. Se há algum exame que não tem aqui, na hora que ele colocar, ele vai mostrar que essa opção aqui é fora da clínica.
tá? Porque talvez a clínica não faça aquele exame. E quando ele clicar em solicitar exame, pronto, já vem aqui um PDF, né? É só fazer a impressão e vai ter aqui quais foram os exames e os dados do paciente que está solicitado. É muito parecido com o próximo recurso aqui, que é gerar receita, tá? A mesma coisa, ó. Quando ele clicar, ele vai ver que foi a última receita que ele gerou para aquele paciente. Então já fica aqui as informações, né? Ele passou isso aqui. Por que eu deixei isso? Porque às vezes é um paciente que trata uma determinada doença, né, ou uma depressão, e toda consulta o médico está passando aqueles mesmos remédios. Então ele já mantém aquilo ali. Ah, não são esses, agora dessa vez não vai ter dipirona, porque ele não está com febre, ele tira fora, ó, e aí ele gera a receita com aqueles que estão lá. Ou não são nenhum desses, é um outro remédio agora novo, diferente desse que está estruturado aqui vai vir um campo para assinatura, tá aí carimbar. É diferente desse, ele limpa a receita e faz uma nova receita aqui, ó, colocando as informações, né, devidas, tá? E por aí vai. Então nós temos aqui essa possibilidade. Aqui temos a outra possibilidade também de, além de gerar a receita aqui passando os remédios, de também fazer o atestado. Então ele define aqui, ó, quais serão os dias, né? Aqui o motivo do afastamento. E se tiver alguma informação relevante, por exemplo, ele vai voltar, mas ele vai ter que ficar, ele não pode carregar peso ou alguma coisa. Então ele passa ali aquela informação. Na hora que for gerado, ele vai falar aqui, ó, que atesta para os devidos fins, vem o nome do paciente, CPF do paciente, vem aqui a data em que ele ficará fora das atividades dele, tá? E se tiver alguma informação relevante, vem aqui também. É claro que tudo isso você pode editar e configurar conforme a sua necessidade. Então é bem simples e bem fácil de fazer. Como deu 2020, vamos confirmar se chegou a confirmação do agendamento. Tá vendo? Chegou, que é esse de 2020 que eu tinha feito. Só que em vez de colocar um, eu vou colocar o 2, para ele poder então excluir. Então significa que aquele paciente, por algum motivo, ele teve que cancelar. Então se ele teve que cancelar, quando eu retornar aqui, ó, vamos retornar lá, que é aqui nos agendamentos, eu retornei nos agendamentos, e aqui é onde eu vou puxar, que é a Patrícia. Percebam que no dia 31 não tem mais, ó, não pode ter mais aquele que estava marcado para as 20h20, né? Por quê? Porque foi cancelado. Isso significa que o horário dela é liberado, tá vendo? E eu posso colocar outro paciente ali, tá? Então, o próprio paciente faz essa gestão e define isso aí. Além disso que eu já falei aqui, né, e eu já falei bastante dentro desse vídeo, tem a definição de dias e horários, que é feita pelo próprio usuário, né? Então tem ali na opção do funcionário, mas o próprio usuário pode lançar isso, ok? Se você não quiser, também pode tirar esse menu. E ele também pode visualizar as comissões, né, como eu já tinha mostrado, e tirar um relatório das comissões. Acredito que eu tenha falado tudo, tá? Pode ser que passou alguma coisinha aí, mas se você quiser assistir a aula 1 de cada um dos 7 módulos, que esse projeto são 7 módulos, eu vou explicar um pouco mais detalhado e um pouco mais devagar também. Mas o melhor é você entrar aqui mesmo no projeto e fazer os testes, para ver se isso que está proposto aqui, né, vai te ajudar aí se você precisar desenvolver ou precisar utilizar algum sistema clínico, né? Lembrando que para quem acompanha as aulas, consegue montar, né, tudo passo a passo. Se você não quiser acompanhar, já vem ele pronto também, mas acompanhando você consegue adicionar muita coisa em cima disso que eu já fiz, consegue fazer aí algumas implementações e algumas modificações. Se você tem ideias para melhorar esse sistema, pode me mandar, que eu vou pegando essas ideias dos alunos e vou criando também módulos de implementações, tá? Isso é muito interessante, isso ajuda muito aí no desenvolvimento dos sistemas. Além desse clínico, eu tenho vários outros sistemas do ramo comercial, todos feitos assim também, passo a passo, com as videoaulas, né? Então qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí. Um abraço, que Deus abençoe e até os próximos treinamentos.